Ministério de Assistência Social, página 136. Observem a declaração na sua tela. Vejam o que o profeta diz. Agora peguem suas Bíblias e abram em Mateus 24. Tudo o que o profeta disse, a Bíblia disse. Agora, o Ministério de Assistência Social diz: os juízos de Deus estão sobre a terra, as guerras e os rumores de guerras, a destruição pelo fogo e inundações indicam claramente que o tempo de angústia está prestes a aumentar, está muito próximo. Não ignorem isso. Agora, esse tempo de angústia aumentará até o fim e que o fim está muito próximo. Então, nos dias do profeta, isso ainda não havia acontecido. A profecia diz que está próximo. Não temos tempo a perder. Agora prestem bem atenção. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Agora, precisamos entender que as guerras são um dos sinais dos últimos dias. Vejam o que Mateus 24, verso 3 diz, uma das coisas que devemos observar e perceber nos primeiros raios de luz. Mateus 24, verso 3 diz: e assentando-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E então lembrem-se de que o versículo 6 diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado para que não se perturbem, pois é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Portanto, devemos entender as guerras e os rumores de guerras. O versículo 8 diz: todas essas coisas são o princípio das dores, o princípio do fim. Então, meus irmãos e irmãs, quero que vocês prestem bem atenção nisso agora. O espírito de guerra, temos que cuidar, precisamos compreendê-lo. E diz e continua, o Ministério de Assistência Social, página 136, afirma que o mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel, ela se refere ao capítulo 11 de Daniel, está quase se cumprindo plenamente. Mas Daniel 11 é fundamental, é aqui que estamos hoje em 2026. Estamos em Daniel 11 bem agora, perto do capítulo final, nos aproximando de Daniel 12, verso 1. Bem, o profeta continua dizendo, em breve, ou seja, ainda não havia acontecido nos dias do profeta. Tribulações graves surgirão entre as nações. Agora escutem com atenção. Tribulações que não cessarão até que Jesus venha. Quero ter certeza de que vocês entenderam, e diz que haverá um problema, um tempo que ainda não aconteceu, mas que quando começar, esse problema não cessará até que Jesus venha. Então isso significa que a tribulação começará a se intensificar. Vai piorar cada vez mais até explodir em uma lei dominical nacional, em um tempo de angústia. Agora, eu quero que vocês entendam em um sentido especial. Eu estou falando disso de forma geral, mas em um sentido especial que essa tribulação começou em 2020, com a pandemia, e já estudamos isso antes, mas agora, meus irmãos e irmãs, em 2020 foi o começo do fim, em um sentido especial, e então diz que a tribulação não cessará até que Jesus venha. Então, portanto, desde 2020 devemos ver que todos os anos depois de 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 e 26 e até a volta de Jesus, a situação ficará cada vez mais intensa. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz que nos últimos dias virão tempos difíceis e perigosos. O versículo 13 diz que a situação irá piorar progressivamente. Então, a situação atual, onde vivemos hoje, irá piorar cada vez mais até explodir em uma guerra civil, irá piorar e explodir em uma crise da lei dominical nacional. Então veremos as tribulações aumentarem após a apostasia nacional, a ruína nacional. Veremos cada vez mais tribulações até que o tempo de angústia chegue e Miguel se levante. E então, pior ainda, as 7 pragas até a volta de Jesus. Mas isso começou de certa forma especial em 2020, mas vou lhes dizer algo. Isso significa que 2026 não vai melhorar, vai piorar cada vez mais. E é por isso que estou orando, Senhor, dá-nos mais alguns anos, porque não estamos preparados para isso. É por isso que precisamos despertar antes que seja tarde demais. E é por isso que precisamos organizar nossas casas e nos preparar. Agora, o que está acontecendo com esse espírito de guerra? Continua dizendo que como
como nunca antes precisamos nos unir, e diz que devemos servir aquele que nos preparou o seu trono nos céus e cujo reino domina sobre tudo. Deus não abandonou o seu povo e a nossa força reside nele. Agora, observem o que continua dizendo. Algo aconteceu. A única maneira de entendermos completamente janeiro de 2026 na profecia bíblica é compreender que tudo isso se refere a eventos futuros. Agora, meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês entendam uma coisa, que em 2026 não restam mais muitas peças no tabuleiro. Temos duas peças finais importantes, apenas duas peças finais importantes. São pequenas coisas, mas duas peças finais importantes. O desenvolvimento de uma guerra civil, que requer pequenos eventos proféticos para se concretizar, mas a guerra civil é essa peça fundamental e depois disso a condição. O clima estará pronto para a promulgação ou aprovação de uma lei dominical nacional. Então devemos entender essa guerra civil. Vamos estudar isso bastante este ano e a lei dominical e ver como isso se encaixa juntos, porque todo evento profético está se conectando com esses dois grandes acontecimentos. E, portanto, precisamos entender isso se quisermos ver os acontecimentos atuais, não apenas uma coisa isolada. Por favor, é por isso que leva tempo para construir isso, porque não podemos apenas olhar isoladamente. Devemos ver como tudo se encaixa como um quebra-cabeça, ou você ficará com uma peça e não com a imagem completa. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, olhem para a sua tela. Vocês verão um homem sendo arrastado. E vocês perguntam, quem é esse homem? Vejam, em janeiro, no dia 3, próximo à abertura de janeiro, enquanto vocês ainda estavam dormindo confortavelmente em suas camas, acolchoadas, um homem estava sendo retirado de sua cama. Vocês sabem quem é este homem aqui? Este homem é o presidente da Venezuela. Este homem é um homem chamado Senhor Maduro, e ele foi capturado por forças especiais americanas e foi arrastado. Agora, à primeira vista, vocês podem dizer, dependendo da sua persuasão, que isso é uma coisa maravilhosa, mas, meus irmãos e irmãs, não podemos olhar para isso de um ponto de vista político, mas de um ponto de vista profético. E devemos entender que isso foi o cumprimento de uma profecia. Quero dizer, nem esperou até depois da primeira semana. Na própria primeira semana vimos um grande brilho e o surgimento de uma luz profética que, se entendermos, reconheceremos. Eu me lembro de quando vi isso acontecer e ouvi que ele havia sido capturado. Fiquei quase paralisado por alguns meses, dizendo, querido Deus, por favor, nos dê mais alguns anos. Precisamos de mais tempo, Senhor, para nos prepararmos e ajudarmos os outros a se prepararem. Meus irmãos e irmãs, vocês entendem isso? Vejam o que significa esse estado. Vocês sabem o que isso significa? Alguém pode dizer que qualquer um pode fazer isso, mas escutem-me. Escutem-me com atenção, irmãos e irmãs. O senhor Maduro é o presidente de um país. Vocês sabem que, geralmente, gostem ou não, mesmo pessoas que estiveram em regimes considerados odiosos, vocês sabem, irmãos e irmãs, que os diplomatas, especialmente o líder do país, normalmente gozam de imunidade contra tal coisa. Isso aconteceu desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Agora, meus irmãos e irmãs, mas esse homem foi capturado e vou lhes dizer algo, mais do que o que ele fez. Que isso está, na verdade, se aprofundando e se preparando para uma guerra civil. E vocês dizem, por que algo na Venezuela criaria uma guerra civil nos Estados Unidos? Bem, lembrem-se de que, antes de uma guerra civil, o país precisa estar dividido. Uma casa dividida desmorona. Uma casa dividida não pode permanecer de pé. Este foi o famoso texto que Abraham Lincoln citou antes da guerra civil, que uma casa dividida não pode permanecer de pé. Ele estava falando dos partidos políticos. Agora, meus irmãos e irmãs, olhem para a sua tela. Isto é do New York Times. Diz que o Congresso está dividido após a operação contra Maduro, depois do primeiro briefing. Agora vocês precisam entender que diz que o Congresso está dividido. Agora, é aqui que o governo se posiciona. É aqui que as leis são feitas. É aqui que o país se mantém estável. Este é o governo e está dizendo que o governo está dividido. Bem,
Bem, um governo dividido não pode se sustentar. Se você acredita nas palavras de Jesus, em Mateus 12, versículo 25, ele diz que uma casa dividida não pode permanecer. E esta Câmara dos Deputados e o Senado estão divididos agora. Meus irmãos e irmãs, nunca vimos um congresso em um país tão divididos como vemos no momento presente, mas isso está levando a um lugar. Vejam o que diz, continua dizendo, e outro artigo diz, prisão rotineira ou crime internacional. O Congresso está dividido sobre os Estados Unidos capturarem o presidente venezuelano. Os membros do Congresso estão divididos por linhas partidárias. A maioria dos republicanos apoia a medida, enquanto os democratas questionam sua legalidade. Agora, irmãos e irmãs, vocês precisam entender algo. E você diz, bem, o que você quer dizer? Agora, a grande questão, eu quero que vocês vejam profeticamente. Independentemente de concordarem ou não, vocês sabem que temos uma Constituição presente na América. Mas essa Constituição nos diz que será destruída. Agora, eu quero que vocês vejam isto. Olhem para a declaração. No próximo artigo, diz que Maduro é uma pessoa horrível. Horrível. Isso é o que o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, está dizendo. Ele afirma, mas você não trata a ilegalidade com outra ilegalidade. E é isso que aconteceu aqui. Continua dizendo que Baldwin, o presidente, não tem autoridade unilateral para invadir países estrangeiros, derrubar seus governos e tomar seus recursos. Agora, eu quero que vocês entendam o que ele está dizendo. O unilateral significa que ele não pode ter o poder sozinho. A pessoa, o presidente, não está equipada na Constituição. Ela não lhe dá o poder de simplesmente ir a um país e fazer com que nosso país e nosso exército entrem em outro país, tomem um poder estrangeiro e façam o que quiserem, derrubando governos, etc. Vejam o que ele continuou dizendo. Bin disse na declaração que, sob a Constituição, o poder de ir à guerra pertence ao ramo do povo. Agora, quando você diz povo, você está falando de uma forma de governo, não um monarca, não um governo comunista, mas uma república. Vocês se lembram, na escola primária foi ensinado que uma república é um governo do povo, para o povo, pelo povo. Apocalipse 13:11 retrata esta forma de governo no versículo 14, com a imagem da besta sendo desenvolvida. Mas agora, meus irmãos e irmãs, olhem o que diz. Diz, já passou muito o tempo para o Congresso reafirmar seu papel constitucional crítico em assuntos de guerra. Lembrem-se, vocês devem ouvir sobre guerras. Guerras vão desempenhar um papel nesse cumprimento profético. Agora, meus irmãos e irmãs, olhem o que sua tela mostra. A pergunta é feita. A Constituição permite que o presidente faça isso sozinho, sem o Congresso? Olhem o que diz. Não. A Constituição dos Estados Unidos dá ao Congresso, não ao presidente, o poder exclusivo de declarar guerra no artigo 1, seção 8. O presidente é o comandante-chefe, artigo 2, e pode dirigir o exército, mas esse poder geralmente é entendido como para conduzir guerras autorizadas pelo Congresso ou repelir ataques súbitos, levando a um debate contínuo sobre a autoridade do presidente e para iniciar força militar sem uma declaração formal ou autorização explícita. Over the president's authority and to initiate military force without a formal declaration or explicit authorization. E agora alguém disse, por que você está falando sobre isso? Porque, meus irmãos e irmãs, o Congresso não sabia de nada sobre essa invasão para capturar o presidente da Venezuela e mantê-lo em cativeiro. Quer você goste ou não, isto é inconstitucional. Agora, meus irmãos e irmãs, porque isso é importante para nós? Porque não estamos envolvidos em política. O volume 5 dos Testemunhos nos diz o porquê. Sabem por quê? Página 451, vejam o que ela diz. Diz, pelo decreto que estabelece a instituição do papado. Que decreto é esse? Esse é o decreto da lei dominical. Diz que, em violação à lei de Deus, nossa nação, falando sobre os Estados Unidos, se desconectará da justiça quando, sob a influência dessa tríplice união, nosso país
falando sobre os Estados Unidos, repudiará todos os princípios de sua Constituição como um governo protestante republicano. Então, uma Constituição de uma república, parte da qual diz que o povo deve manter o poder de declarar guerra através da Constituição, não de forma unilateral, o poder de um monarca, o poder de um ditador, uma pessoa, tipo um presidente, dizer isso mostra que, para fazer isso, nossa Constituição está sendo repudiada enquanto falamos. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito sério. Continua dizendo, nosso país deve repetir cada princípio de sua Constituição como um governo protestante republicano e deve providenciar a propagação das falsas doutrinas e ilusões papais. Então poderemos saber que o tempo chegou para as maravilhosas obras de Satanás e que o fim está próximo. Volume 5, página 451. Agora, eu quero que vocês mantenham essa citação na tela. Eu quero que vocês percebam algo por um momento. Diz que quando repudiamos o princípio da Constituição como um governo protestante e republicano e estabelecer provisões para a propagação, em outras palavras, primeiro o repúdio à Constituição, e isso levará então a uma provisão para aprovar um decreto da lei dominical, a falsidade papal, instituições papais, a instituição da lei dominical. Então isso significa que, pouco antes da lei dominical, devemos ver a Constituição sendo repudiada ou descartada. E em 2026, sem que mesmo a primeira semana tenha terminado, começamos a ver isso agora mesmo, meus irmãos e irmãs. Eu quero que vocês entendam. Se alguém diz, bem, eu me pergunto por que o presidente teria feito isso. Bem, agora olhem para isso. Podemos entender isso porque não é o presidente por si mesmo. É profecias sendo cumpridas. Olhem na sua tela. Vemos agora que precisamos entender isso olhando como as peças do quebra-cabeça se encaixam. E vocês se lembram da peça final do quebra-cabeça? A última peça, a Lei Dominical Nacional, logo antes da Guerra Civil. Então, devemos entender essas duas coisas para ver como o que aconteceu na Venezuela também faz parte disso. Agora lembrem-se do que o profeta diz. Agora vejam, isso é antes de eu mencionar o que o profeta diz sobre a guerra civil. Isso é da Fox News. Diz, é nós dizendo porque o presidente e os Estados Unidos queriam entrar na Venezuela. Alguém diz, eu sei onde eles querem ir. Eles vão querer entrar. Os Estados Unidos querem ajudar os venezuelanos. Não se iludam. Essa não é a razão pela qual fomos para a Venezuela. Não com a política que já declaramos como a América em primeiro lugar. Não estamos ajudando os venezuelanos primeiro. Agora, meus irmãos e irmãs, porque olhem o que a Fox News diz. O Partido Republicano de olho no petróleo não explorado da Venezuela. Petróleo. Se você quer entender a história, siga o petróleo. A razão pela qual você segue o petróleo é porque ele faz você seguir o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas diz que o Partido Republicano está de olho na riqueza do petróleo não explorado da Venezuela, enquanto os democratas soam o alarme sobre o risco para o contribuinte. Eu me pergunto se isso tem a ver com petróleo. Eu me pergunto se isso tem algo a ver com a guerra civil. Então vocês têm que ver como uma peça se encaixa. Agora, se vocês estivessem montando um quebra-cabeça, tentando encaixar a peça, vocês sabem que poderiam ter a peça certa, mas talvez tentem colocá-la. Ela não se encaixa no quebra-cabeça quando vocês têm todas aquelas outras peças juntas. E então, se você é inteligente, você não joga essa peça fora. Você pega a peça e gira, gira e gira até ver. Será que ela se encaixa? E eventualmente você pode ter a peça certa, mas você tem que girar algumas vezes antes que ela realmente se encaixe. Agora, meus irmãos e irmãs, é aqui que, quando você olha para os eventos atuais, você precisa ver como eles se encaixam na guerra civil, como se encaixam no governo, e então você vai ver e entender o que realmente está acontecendo, captando os primeiros vislumbres. Vejam o que o profeta diz. Vamos dar uma olhada nisso. Que essa declaração está na tela novamente, manuscrito, página 114. Este é o ano de 1899. Como vocês podem ver em outro manuscrito, volume 5, página
305, o profeta diz, na Índia, China, Rússia e nas cidades da América. Eu não vou olhar os detalhes, essa declaração agora. Eu só quero que vocês entendam algo, porque precisamos ver como a peça vai se encaixar. Vocês precisam olhar para as partes da peça. Este é um dos lados. Sempre que a guerra civil vai acontecer na América, vocês devem prestar atenção aos países, particularmente Índia, China e Rússia, e depois a América. Então, meus irmãos e irmãs, essas potências devem estar juntas. 4. Índia, China, Rússia e as cidades da América. América. E diz que milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. E diz que os homens endinheirados. Devemos prestar atenção ao dinheiro, porque ele tem poder para controlar o mercado. Eu vou descer e olhar o que diz. Isso significa fome para as classes pobres e resultará em uma guerra civil. Então fala sobre um tempo de angústia como nunca houve. Então quero que vocês entendam algo agora. Sempre que olhamos para algo, devemos ver como isso afeta e leva à guerra civil e à lei dominical, e como isso se relaciona com países como Índia, China, Rússia e América. E então saberemos se tudo isso se encaixa. Uma vez que você faz isso, saberá que não está olhando para nada, mas sim para a profecia, e que essa profecia está se encaixando. Cabe. E alguém diz, o quê? Mas a Venezuela não é a Índia, a Venezuela não é a China, a Venezuela não é a Rússia. Mas se vocês estudarem cuidadosamente, entenderão algo sobre a Venezuela. Olhem o que este artigo diz. Ele diz que Trump exige que a Venezuela expulse a China, expulse a Rússia e só se associe com os Estados Unidos no petróleo. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vocês devem esperar um minuto. As peças estão se encaixando com muita precisão agora, muito claramente agora, porque aquele movimento que o Sr. Trump fez, então se garante petróleo, que tem a ver com riqueza, dinheiro. Vocês sabem que a maior commodity vendida deste mundo é o petróleo? Esse é o maior produto único vendido em todo o mundo, o petróleo. E, meus irmãos e irmãs, esse produto, na verdade, vai aumentar todos os outros produtos, porque você precisa de óleo. Se for viajar, você precisa de óleo para aviões, você precisa de óleo para caminhões e carretas que transportam mercadorias, o que significa que, subjacente a todos os outros produtos e commodities, qualquer outro alimento que precise ser transportado estraga. Então, essa única coisa não apenas é mais vendida, mas afeta a economia mais do que qualquer outra coisa. É por isso que a América é o que se chama pró-dólar. Não estou tentando entrar nisso agora, mas quero dizer que, se fosse apenas isso, poderíamos dizer, ok, entendi. Mas, meus irmãos e irmãs, vocês sabem que a Venezuela foi uma grande parceira da China e da Rússia, e assim vemos todas as partes se unindo, e o Sr. Trump conseguiu isso para tentar expulsar a China e depois expulsar a Rússia. Olhem o que continua dizendo. Diz que a administração Trump disse ao presidente interino da Venezuela, Rodríguez, que o regime deve atender às exigências da Casa Branca antes de ser permitido bombear mais petróleo, de acordo com 3 pessoas familiarizadas com o plano da administração. Incrível! Nós assumimos o controle da Venezuela e então dissemos que vamos começar a governar a Venezuela, tomar o controle dos recursos. Continua dizendo que primeiro o país deve expulsar a China, a Rússia. E então menciona o Irã. Agora, eu não tenho tempo, tanta coisa está acontecendo. Vejam, é por isso que precisamos de mais tempo para estudar, para as nossas escolas e porque devemos nos preparar. Mas Irã, vou apenas mencionar isso, o Irã neste momento está passando por uma série massiva de protestos e o protesto está ficando selvagem. Mais de 2.000 pessoas morreram nesse protesto. A economia quase entrou em colapso total, a moeda quase entrou em colapso total. E eu quero te dizer uma coisa, se você quer ver o que vai causar uma guerra civil na América, olhem para o que está acontecendo agora no Irã. Vejam, o Irã é como uma pequena amostra do que vai acontecer na América, que eventualmente atingirá um ponto crítico e provocará uma guerra civil. E estamos enfrentando isso agora. A moeda começou a falhar, os bancos e as lojas começaram a entrar em colapso, os preços dos alimentos dispararam tanto que as pessoas quase estavam passando fome.
E as pessoas estão dizendo que já chega em seus famosos bazares. Agora vejam, este protesto é diferente dos outros. Vejam, a economia no Irã já foi ruim antes, mas nunca entre aqueles grupos chamados de bazar. Vejam, no Irã, eles têm um lugar que é o bazar, as lojas, e esses homens sempre apoiaram o governo, particularmente o governo islâmico, e eles sempre apoiaram isso. E então, mesmo que tenha havido distúrbios no passado e protestos no passado, esses economistas que estão nos bazares sempre foram apoiadores, mas esta é a primeira vez, agora em 2026, que esses bazares econômicos não estão mais apoiando o governo ou se dividindo. Meus irmãos e irmãs, isso é profético. Isso por si só será suficiente. Não posso entrar nisso agora, meus irmãos e irmãs, mas essa é uma imagem do que vai acontecer nos Estados Unidos da América. E estamos nos aproximando desse tempo bem agora. Estou orando, Pai, nos dê mais alguns anos. Não estamos prontos para isso, meus irmãos e irmãs. Continua dizendo que primeiro o país deve expulsar a China, a Rússia, Irã e Cuba e romper com fortes laços econômicos. Isso é o que as fontes disseram. Em segundo lugar, a Venezuela deve concordar em fazer parceria exclusivamente com os Estados Unidos na produção de petróleo e favorecer a América na venda de petróleo pesado, acrescentaram. E finalmente diz que, de acordo com uma pessoa, o secretário de Estado Marco Rubio disse a parlamentares em uma reunião privada sobre dinheiro na segunda-feira que acredita que os Estados Unidos podem forçar a mão da Venezuela porque os petroleiros existentes estão cheios. Rubio também disse aos legisladores que os Estados Unidos estimam que Caracas tem apenas algumas semanas antes de se tornar financeiramente insolvente sem a venda das reservas de petróleo. Em outras palavras, que podemos colocar a Venezuela sobre nossas costas e fazê-los seguir nossas exigências se conseguirmos controlar esse petróleo. Agora, meus irmãos e irmãs, isso está acontecendo bem agora, neste exato momento em que falo. Mas olhem para isso agora, lembrem-se, olhem para a sua tela. Uma guerra civil acontece pouco antes da lei dominical. E então, antes de vermos uma lei dominical, devemos observar o desenvolvimento da guerra civil. E o profeta disse que vamos ver na Índia, e na China, e na Rússia, e na América. Vamos ver tudo isso se unindo, e é isso que está acontecendo bem agora. Pesquisem por vocês mesmos. Agora, meus irmãos e irmãs, isso está prestes a se transformar em uma revolução. Agora, isso disse, prisão de rotina ou crime internacional. O Congresso está dividido. Neste exato momento, enquanto falamos, o Congresso está dividido sobre essa questão. Vemos que estamos caminhando para exatamente essa situação. Mas agora vejam isso, exatamente ao mesmo tempo em que isso está acontecendo na Venezuela, em apenas alguns dias, algo aconteceu nas cidades da América. O que aconteceu nas cidades da América? Olhem para a tela. Diz, protesto contra o plano do ICE em todos os Estados Unidos, após tiroteios em Minneapolis e Portland, Oregon. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês devem entender que isso não é acidental. Isso é profecia. Olhem o que a tela diz. Está escrito, protestos contra a aplicação de leis de imigração estão planejados para cidades e vilarejos em todo o país e, no sábado, depois da uma agente federal atirou fatalmente em uma mulher em Minneapolis e outro atirou e feriu 2 pessoas em Portland, Oregon. Agora, isso aconteceu há apenas alguns dias depois do que aconteceu na Venezuela. Now, this is just a few days after what happened in Venezuela. Agora, meus irmãos e irmãs, vemos as peças se encaixando. Do que isso está falando? Agora vamos assistir a isso. Agora, vemos. E eu quero que vocês entendam o que aconteceu na demonstração. Agentes do ICE não são algum militar estrangeiro ou mercenários de outro país. Agentes do ICE são cidadãos americanos que devem ser amados e respeitados, mesmo que possam fazer coisas que não deveriam. Assim como se você acha que os chamados liberais estão fazendo coisas que não deveriam,
that the so-called liberals are doing things they should not. Cada pessoa deve ser amada e respeitada, mas devemos entender que isso não é política, mas profecia. Agora, meus irmãos e irmãs, entendam aqui. Uma mulher foi morta a tiros por outro agente do ICE. Aqui vemos agora um conflito. Quer você discorde ou concorde, quer você ache que a culpa é da mulher ou do homem. Eu nem estou estudando isso com vocês, mas independente do que vocês acreditam, vocês entendem que um americano matou outro americano, e isso nos mostra que estamos cada vez mais próximos do tempo da guerra civil. Não estou apenas dizendo isso, vocês podem ver todos os artigos falando sobre isso. Na verdade, deixe-me mostrar isso a vocês. Olhem o que diz. Diz que a manifestação acontece enquanto o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos avança nas cidades gêmeas, com o que é chamado de maior operação de aplicação da imigração de todos os tempos. A administração do presidente Donald Trump disse que ambos os tiroteios foram atos de autodefesa contra motoristas que transformaram seus veículos em armas para atacar os policiais. Vejam o que diz: assassinato pelo ICE e a batalha mais ampla. E diz o assassinato cometido a sangue frio na quarta-feira por um agente do ICE contra uma observadora legal pacífica, Renee Nicole Good, de 37 anos. Agora vejam o que diz. Leva a América a um passo mais perto de o que? Uma guerra civil. Meus irmãos e irmãs, é evidente que estamos nos movendo a uma velocidade vertiginosa em direção a uma guerra civil. Que estamos nos movendo bem agora. Devemos orar, Pai, nos dê um pouco mais de tempo, porque essa guerra civil é o clima e a condição de onde surge uma lei dominical nacional. Vamos provar isso este ano. Vamos provar onde está a guerra civil, porque precisamos nos tornar mais inteligentes sobre como essa guerra civil vai se desenrolar, onde ela está e o que precisamos estar fazendo, porque, meus irmãos e irmãs, vocês sabem que não podem simplesmente ir facilmente e pegar gasolina quando a guerra civil está chegando. Vocês não podem simplesmente ir ao mercado e pegar a quantidade de comida que quiserem. Vocês sabem que essa preparação física que precisamos fazer, na qual devemos ter fábricas de alimentos e escolas e a capacidade de entrar e sair como trabalhadores de ajuda para ajudar o mundo, isso vai acontecer quando a guerra civil começar. Ela vai começar de verdade e, embora ainda possa haver uma oportunidade de se preparar espiritualmente, grande parte das operações físicas já terá passado. E então a lei dominical terá passado logo em seguida. Meus irmãos e irmãs, estamos nos aproximando disso agora. É por isso que Deus quer que nos preparemos agora. O nosso tempo está chegando ao fim. Meu tempo está chegando ao fim, mas agora quero mostrar isso na ABC News. Olhem o que diz. Ao mesmo tempo, isso está literalmente na mesma semana ou 2 de janeiro, enquanto isso está acontecendo no Irã. E nós falamos sobre o protesto que estava se preparando para acontecer na América para a guerra civil. O que aconteceu com Maduro e a Venezuela e o petróleo, e a China e a Índia e a Rússia. E o que está acontecendo na América com o protesto quase em todos os 50 estados. Eles estavam vendo uma tensão que está crescendo como nunca antes. E o profeta disse que os homens e mulheres pensantes de todas as classes entendem que isso significa algo para nós, que estamos à beira de uma crise estupenda. Cada elemento terrestre nos diz isso. Há tensões aqui que nunca vimos antes, mas, meus irmãos e minhas irmãs, no meio de tudo isso, reparem o que está sendo oferecido como solução. Na ABC News, em 9 de janeiro de 2026, diz que a Heritage Foundation nos chama para priorizar a América. Priorizar o casamento e a família em um novo relatório. Agora, imediatamente sua mente deve dizer: agora, onde eu já ouvi falar da Fundação Heritage? Vocês ouviram falar da Fundação Heritage? Eles se tornaram famosos nos tempos modernos por causa de um documento que eles escreveram chamado Projeto 2025. Agora, meus irmãos e irmãs, o Projeto 2025 não significa que tudo vai acabar em 2025. O que isso significava era que seria o início do cerco deles para retomar o governo, para trazer de volta a igreja e o Estado. E eles não teriam chamado isso de imagem da besta, mas é assim que a Bíblia chama
esse movimento, a imagem da besta que promoverá a lei dominical nacional. Estamos assistindo a isso bem agora. Na verdade, ouvimos uma pessoa que nos escreveu não faz muito tempo e ela nos disse, não muitas, mas uma pessoa que estava cega para a realidade e eles poderiam ser extremamente sinceros. Eu digo isso com respeito, mas eles nos escreveram e disseram, eu ouvi sua mensagem antes e o que você nos disse que a vinda do Senhor estava prestes a acontecer e fui movido por isso, mas estamos em 2026 agora. Agora, meus irmãos e irmãs, então a pessoa disse, nada remotamente parecido com lei dominical aconteceu. Agora, para fazer tal afirmação, você precisa ser ignorante. Mesmo um homem que não acredita nas profecias da Bíblia ou que não entende a verdade de Deus para os últimos dias sabe que estamos nos aproximando de uma lei dominical. Ele apenas não sabe o que isso significa. Eu vou mostrar isso para vocês. Agora, meus irmãos e irmãs, está tudo acabado. E eu respondi a ele de forma muito amigável e expliquei-lhe a partir da profecia bíblica. Você realmente teria que ter fechado os olhos para a Bíblia e para as profecias de Apocalipse 13 e tudo o que foi dito. Se você ler os artigos, verá isso. Meus irmãos e irmãs, vocês sabem que essa crise poderia ter estourado em 2025? Mas a misericórdia de Deus a prorrogou, e porque Ele é um Criador compassivo, longânimo, e não quer que ninguém se perca, devemos nos atrever a dizer o que aconteceu. Meus irmãos e irmãs, esses mesmos vão se tornar escarnecedores e serão destruídos quando a crise chegar. Aqueles que entenderem que isso foi misericórdia vão dizer, obrigado, querido Deus, por segurar os ventos um pouco mais. E não teremos medo, como Jonas, de pregar esta mensagem, mas diremos, nós amamos as almas, e estamos suplicando, poupe o seu povo, querido Deus. Não estamos prontos, há tanto a ser feito e tão pouco tempo. Deus precisa de seguidores humildes que estejam dispostos a entender o tempo e o que fazer para que possam se preparar. E Deus fará o pouco se tornar muito em nossas mãos para terminar esta obra. Meus irmãos e irmãs, vamos avançar. Agora eu preciso concluir. Olhem o que diz agora. Fundação Heritage. Estamos falando a palavra. Agora vejam o que a declaração diz. Isto diz que a Heritage Foundation é um think tank e está instando o governo federal a salvar e restaurar a família americana, dando início ao ano das eleições de meio de mandato. E isso é 2026. Então eles estão dizendo que essa eleição de meio de mandato, vocês sabem, as principais eleições a cada 4 anos, as eleições de meio de mandato a cada 2 anos. Então 2026 é a eleição de meio de mandato. Então, meus irmãos e irmãs, eles estão dizendo que precisamos ter um movimento este ano que dará início ao que podemos fazer para continuar a assumir o governo e continuar a promover nossa agenda do Projeto 2025. Agora observem o que eles dizem, vocês vão se surpreender. Olhem o que eles dizem. Dizem que, dando início à eleição de meio de mandato com eles, chamando os conservadores para focarem em questões domésticas. Em outras palavras, parem de olhar apenas para a política externa, mas olhem para a América, mas não apenas para a América, mas literalmente para dentro de casa. Agora vejam o que diz. Diz entre suas recomendações, agora eu vou pular isso. Olhem para o próximo parágrafo. Ele diz que o plano completo, falando sobre o Projeto 2025, publicado na quinta-feira e primeiro reportado para o Washington Post, marca a evolução da fundação de suas raízes de governo pequeno para um pilar da direita populista durante o segundo mandato do presidente Donald Trump. A Heritage demonstrou seu impacto com o Projeto 2025. Então diz que parecia que surgiu a partir de um movimento de base, um pequeno movimento, um pouco despercebido, mas então diz que ficou maior e em grande parte durante a segunda administração presidencial que passou a ser vista. E então diz que tem sido, diz, Projeto 2025, que é aquele documento de quase 900 páginas que tem sido usado como modelo para reformar, falando sobre reconstruir a política dos Estados Unidos, está se movendo em direção à imagem da besta. E diz no próximo parágrafo, diz que o papel principal do governo é limpar as ervas daninhas e impedir que suas políticas e programas envenenem o terreno.
from poisoning the ground. Em outras palavras, fazer como a profecia disse é se preparar para que as falsidades e ilusões papais sejam propagadas. É preparar o caminho, abrir o caminho. É isso que o profeta diz, abrindo um caminho para falsidades e ilusões papais. Agora, mas voltando, quero mostrar o que eu pulei. Este parágrafo diz, qual é esse plano? Ele diz que entre suas recomendações está algo chamado campo de treinamento para casamento. Falando sobre que precisamos focar no casamento, eles dizem que os casamentos estão desmoronando, e isso é verdade. E vejam o que o diabo está fazendo, misturando verdade com mentira. Nossa nação se tornou sem Deus, imoral, ateísta, secular, humanista. Nosso sistema educacional foi tomado, mas meus irmãos e irmãs, tudo isso é uma mistura de verdade e mentira. Mas foi assumido tanto pela parte conservadora quanto pela parte liberal. Ambos bagunçaram nosso sistema, mas agora, meus irmãos e irmãs, as duas instituições que Deus originalmente nos deu foram o casamento, que é a base para a família, e o sábado, que era a base para todo entendimento religioso. Mas agora, reparem no que eles dizem. Duas coisas, um campo de treinamento para casamentos, projetado para preparar casais que vivem juntos para o casamento. E o que mais? Leiam o que diz. A escrita já está na parede. Diz que um dia universal de descanso seria construído sobre leis azuis, falando sobre as leis dominicais que existiam em estados individuais. Eles estão dizendo que precisamos disso como uma lei dominical nacional. Agora, meus irmãos e irmãs, eles estão dizendo que precisamos empurrar isso em 2026, o ano da eleição. Como podemos nos perguntar se este é um ano comum? Ainda nem chegamos à segunda semana de janeiro e já vemos uma lei dominical quase na pauta e as pessoas estão clamando, se preparando para clamar por isso. Meus irmãos e irmãs, não estamos preparados para isso. Precisamos estar orando. E alguém diz, o profeta diz isso? Sim, ele nos diz que isso ia acontecer, a Bíblia e o espírito de profecia, mas temos estado adormecidos e é hora de acordar. Já é hora de sair do sono. Vejam o que o profeta disse no livro Grande Conflito, página 605. O que o profeta diz aqui: aqueles que apresentaram as verdades da mensagem do terceiro anjo muitas vezes foram vistos como meros alarmistas. Há previsões de que a intolerância religiosa ganharia o controle nos Estados Unidos, que igreja e Estado se uniriam para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, foram considerados sem fundamento e absurdos. Vocês não podem dizer isso hoje se entenderem o que está acontecendo na América. Está dito que foi declarado com confiança que esta terra nunca poderia se tornar outra coisa senão onde tem sido a defensora da liberdade religiosa. Disseram, olhem para a Estátua da Liberdade. Eu já disse isso antes, mas não temos tempo para dizer que a Estátua da Liberdade não veio do que você pensa do que veio. E eu só digo isto, ela veio da França. Tem algo a ver com a revolução que estava aspirando à revolução que aconteceria aqui. Agora, meus irmãos e irmãs, nós não entendemos isso, mas é isso que trouxe nosso país para onde estamos agora. Estamos nos preparando para ver o centro. Olhem, vejam o que o profeta diz. Mas quanto à questão de impor a observância do domingo, ele está amplamente agitada. Agora, quero que vocês entendam uma coisa. O profeta está dizendo, podemos ver os eventos do tempo do fim, mas quando as leis dominicais se tornarem extremamente agitadas e pouco antes das leis dominicais serem aprovadas no fim dos tempos, vamos ver algo. Olhem o que ele diz. Diz que o evento tão duvidado, alguns de nós duvidamos que a lei dominical vai ser aprovada. Diz que o evento tão há tanto tempo duvidado e desacreditado não está mais longe, não é invisível. A Bíblia diz, o profeta está sendo vista se aproximando. O que significa se aproximando? Chegando mais perto, mais próximo. Diz que quando as leis dominicais forem realmente amplamente agitadas, quando for realmente o momento de seu cumprimento, devemos, na verdade, ser capazes de ver a lei dominical se aproximando cada vez mais. E este artigo dizia que em 2026 devemos lutar por um dia universal de descanso baseado na lei azul. As leis dominicais agora, meus irmãos e minhas irmãs, os eventos de longa dúvida e descrença na mensagem do terceiro anjo, diz que produzirá um efeito que não poderia ter tido antes. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei mais o que dizer a vocês, não sei mais o que precisamos
precisamos ver. Nunca antes na história do mundo vimos o que estamos vendo bem diante de nossos próprios olhos. 2026 não é um ano comum, meus irmãos e irmãs. Os movimentos finais não serão. Eles estão sendo rápidos. Meus irmãos e irmãs, se algum dia houve um momento para se preparar, este momento é agora. Não sei quanto a vocês, mas com apenas um pouco do que mencionamos, podemos começar a dizer, se algum dia houve um momento para se preparar, é agora. E eu quero me preparar. E vocês querem? I want to get ready, don't you?